Pedro não foi o primeiro papa. A igreja primitiva era liderada por todos os apóstolos, de uma forma mais democrática. Jesus nunca colocou Pedro numa posição de comando sobre os outros apóstolos. Jesus é e sempre foi o único líder supremo da igreja. Agora, Jesus fez Pedro papa? Não, também. Jesus não fez Pedro papa. Pelo contrário, ele disse que ninguém devia querer ser maior que os outros. Segundo Jesus, liderança é servir os outros, não mandar neles. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 23, do verso 8 até o verso 11. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Graça e paz do Senhor Jesus, aqui é o presbítero André, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você gosta desse assunto, te peço para deixar o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa notificações e vamos continuar esse estudo abençoado. Então, quem diz que Jesus fez Pedro papa, usa 3 trechos da Bíblia. Mateus 16, do verso 17 ao 19, aonde Jesus chama Simão de Pedro. Segundo, Lucas capítulo 22, do verso 31 ao 32, em que Jesus manda Pedro fortalecer seus irmãos. Número 3, João capítulo 21, no verso 15 ao 17, quando Jesus diz para Pedro cuidar de suas ovelhas. Então, Jesus não coloca Pedro como chefe no texto de Mateus. Pedro tem uma parte importante na função da igreja, mas quem a edifica é Jesus. Jesus é a pedra de esquina, fundamental para a igreja, não Pedro. O próprio Pedro disse que todos os crentes são pedras na construção da igreja. Jesus não deu as chaves do reino só para Pedro. Em Mateus capítulo 18, ele dá a mesma autoridade a todos os discípulos, a autoridade de anunciar o evangelho e pedir coisas de Deus. Segundo, o trecho de Lucas é um aviso. Jesus sabia que Pedro o iria negar. Diz isso nos próximos versículos. E que iria ter uma crise de fé. Por isso orou por ele, para que não fosse vencido pelo diabo. Fortalecer os irmãos é coisa que todos os crentes devem fazer. Não é função exclusiva do Papa. Na passagem em João, Jesus não manda Pedro ser chefe de todos. Ele diz para cuidar de suas ovelhas, discípulos. Todos os líderes devem cuidar dos outros discípulos. Nesta conversa, Jesus está restaurando Pedro a sua posição de apóstolo, que ele negou quando negou Jesus. Agora surge uma pergunta: há então evidências que Pedro foi papa? Não. A evidência indica que Pedro não foi papa. Ele foi um apóstolo importante por ser ousado e o seu ministério foi essencial na função da igreja. Mas as diferentes igrejas locais eram bastante independentes e durante
cerca de 300 anos não houve nenhum líder supremo. A Bíblia tem muitas provas que Pedro não era papa nem era reconhecido como papa. Vamos ver aqui algumas provas de que Pedro não era reconhecido como papa. Pedro era presbítero. Ele não dizia que era superior aos presbíteros. Antes disse que era seus iguais. Em 1 Pedro capítulo 5, no verso 1. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Então o Papa é o líder supremo da Igreja Católica, acima de todas as outras autoridades. Pedro prestava contas à igreja. Ele não estava acima de todas as autoridades. E quando foi criticado por comer com os gentios, ele se explicou aos outros apóstolos e à igreja. Em Atos, capítulo de número 11, do verso 1 ao 4, está dizendo assim: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhe exatamente como tudo havia acontecido. Então isso aqui prova que suas atitudes não eram sempre aceitas como indiscutíveis. Outro ponto, Pedro novamente estava acompanhado de outros apóstolos. Por exemplo, no Pentecostes, Pedro levantou-se como os 11. Pedro muitas vezes era o porta-voz do grupo, porque tinha facilidade para falar. Mas isso não significa que ele era o chefe. Arão falava por Moisés e não era o chefe. Outro ponto, Pedro não era infalível. Mesmo depois do Pentecostes, Pedro cometia erros. Em certa ocasião, Paulo o repreendeu publicamente por ter uma atitude hipócrita. Veja o que está escrito em Gálatas, no capítulo 2, no verso 11 ao verso 13. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, porque a sua atitude era condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. O Papa é suposto ser infalível. Então, outro ponto muito interessante que nós precisamos ressaltar aqui é que Pedro tinha esposa. Jesus curou a sogra de Pedro. E anos mais tarde, Paulo mencionou que Pedro viajava com a sua esposa. Em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 5, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Outro ponto muito interessante é que Paulo, ele era mais famoso. Os judeus e romanos pensavam que Paulo era o líder supremo da igreja e não Pedro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, no verso 5, verificamos
que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Se Pedro fosse o líder acima de todos os outros, os governantes teriam notícias disso. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse estudo bíblico, desse vídeo. Obrigado por ter ficado até o final, e eu vou deixar para você aqui no primeiro link da descrição um curso de bacharel em teologia que não precisa pagar mensalidade. Apenas uma taxa simbólica e você tem o curso completo. E ainda mais, se você fizer a sua matrícula no primeiro link que está aqui, você ainda vai ganhar o curso de capelania. Então, eu tenho certeza que você vai gostar deste curso. Clica no primeiro link da descrição para você conhecer. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.